Tô ligado, deixa comigo, um abraço pra você que se liga na Itatiaia, no YouTube, chegando com este pacotão de notícias, sempre para Mercantil do Brasil. Quem tem histórias pra contar, tem um banco, Mercantil do Brasil, sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br. Quarta-feira agitada no Cruzeiro, de apresentação de Zé Ricardo, novo treinador, também de explicações sobre a saída do Pepa e de primeiro treino sob o comando do Zé Ricardo, o carioca da gema de 52 anos que chega com a missão de colocar o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. É o principal objetivo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no pacotão de notícias do Cruzeiro. Vem comigo! É isso aí, chegando então com o pacotão de notícias do Cruzeiro. Olha só, pela manhã, na Toca da Raposa 2, pela primeira vez, falou como treinador do Cruzeiro, Zé Ricardo. Ele que foi apresentado hoje, foi anunciado ontem. Chega com o Zé Ricardo o Kleber dos Santos, o auxiliar técnico, e o Fábio Eiras. Detalhe que o Fábio Eiras já trabalhou com o Zé Ricardo, estava no Vasco da Gama. Foi contratado em junho lá pelo Vasco da Gama, para uma segunda passagem e pediu demissão do Vasco, já está em Belo Horizonte para trabalhar com o Zé Ricardo. Muito bem. O que disse de mais importante o Zé Ricardo? Vale lembrar que ele trabalhou esta tarde na Toca da Raposa 2, o treino seria de manhã, foi no período da tarde, porque ele foi apresentado pela manhã. E neste primeiro treino, o que marcou foi a forte presença de garotos da base, alguns garotos do Sub-17, inclusive. Este será um diferencial do trabalho do Zé Ricardo. Ele chega com essa missão de garimpar valores e já fazer essa transição, treinamentos com o time profissional. A turma do Sub-20 não trabalhou, porque hoje o Cruzeiro Sub-20 esteve em campo contra o América pela Copa do Brasil Sub-20. Então vamos lá, Zé Ricardo, dos principais pontos. Ele falou que é um dos principais momentos da sua vida profissional, este momento com o Cruzeiro. Falou que conhece o time, que está pronto para entregar o que o Cruzeiro quer. E falou também que está preparado para adaptar o seu trabalho à realidade deste Cruzeiro atual, do Cruzeiro da SAF, que é um time de muita transpiração, muita entrega física e um time que busca o gol a todo momento. Falou que não vai mudar muito neste primeiro momento para não embolar muito a cabeça dos jogadores, o que vinha sendo feito pelo Pepa, mas claro, com um ajuste ou outro, principalmente no setor ofensivo do Cruzeiro, que é o ponto negativo da equipe. Outros pontos interessantes do Zé Ricardo. O contrato dele é até o final da temporada que vem, e não até o final deste ano apenas. Então terá aí 1 ano e 4 meses à frente do Cruzeiro. Recuperar a confiança dos atletas é um ponto muito importante. O objetivo do Cruzeiro é a Copa Sul-Americana, está nessa faixa, né, ali em 12º lugar. Então este é o principal objetivo do Cruzeiro. Claro que ainda tem risco de rebaixamento, mas ele chega para brigar por Copa Sul-Americana. Tem convicção no elenco e falou em recuperar 2 jogadores. Matheus Vital, que já foi peça super importante no Cruzeiro, o futebol caiu um pouquinho, mas o Vital praticamente subiu para o profissional com o Zé Ricardo no Vasco da Gama. Inclusive, no primeiro jogo do Zé Ricardo, a estreia dele no Vasco, o gol da vitória foi do Matheus Vital. Então ele acredita muito, falou que o Matheus Vital tem muito potencial e que ele acredita sim que pode recuperar o futebol do Matheus Vital. E sobre o Gilberto, que é talvez o principal alvo de cobranças da torcida do Cruzeiro, até no aquecimento do Cruzeiro no Mineirão, a torcida está na bronca com o Gilberto. Ele disse que todo mundo queria o Gilberto, né? Antes dele vir para o Cruzeiro. Vive uma seca de gols, não vem jogando, inclusive, mas ele falou que acredita sim que pode ajudar a recuperar o Gilberto. Vai muito mais do Gilberto do que dele, né? Treinador, mas tendo oportunidades no dia a dia, trabalhando, mostrando que estar afim, melhor dizendo, e principalmente colocando a bola na casinha quando tiver a oportunidade de jogar, marcando gol, ele pode sim e será bem importante para o Cruzeiro. O Zé Ricardo falou em não descartar nenhum jogador, são todos ativos do clube, então ele chega também com este viés. É um cara muito educado, de fino trato e que trabalhou durante muito tempo na base do Flamengo. Foi onde ele começou a sua jornada profissional, então o Zé Ricardo ele chega incumbido muito disso, de recuperar o astral dos caras e dar a oportunidade para todo mundo, principalmente para os atletas
da base. Falando em base, antes de eu falar do que disse o Pedro Martins, o atacante Breno Teixeira, aquele que foi emprestado para o Valladolid B e voltou, ficou sem espaço, ele teve seu nome publicado hoje no BID como uma rescisão de contrato e está lá no futebol da Bulgária. E hoje ele assinou o contrato de 3 anos com Chernomori. E então é o segundo colocado lá do futebol da Bulgária, campeonato nacional. Ele tinha contrato com o Cruzeiro até 2025. O Cruzeiro liberou o atleta, mas mantém 30% para uma futura venda. Muito bem, já na reta final aqui do pacotão de notícias do Cruzeiro, em nome de Mercantil do Brasil, Pedro Martins tentou explicar a saída do Pepa. Enfim, ele falou que não tem ninguém feliz com a saída do Pepa, que é uma derrota para o Cruzeiro, a saída do Pepa, ele foi bem sincero nesse ponto. Ele falou que avaliações foram feitas no dia a dia. Então, abrindo aspas para ele falou que desde o método, a maneira de condução dos treinos, energia que estava sendo colocada nos treinos, processo de integração da comissão com o indivíduo, ou seja, o relacionamento da comissão técnica com os atletas e com o ambiente, com o clube, enfim. Então, tudo isso impactou para a saída do Pepa. O Cruzeiro entendeu que ele poderia melhorar o Pepa, e ele não melhorou nesses diversos pontos. Não falou especificamente de um problema ou outro, né? Citou educadamente todas estas situações, mas enfim. E eu perguntei para ele sobre a questão do risco que o Cruzeiro corre, tirando o Pepa, que é verdade, vivia um jejum de vitórias no comando do Cruzeiro, 7 vitórias, depois já com o Fernando Seabra, interino, 8. Mas se o Pepa repetisse o que apresentou no primeiro turno, o Cruzeiro teria campanha suficiente no segundo turno para longe de rebaixamento e Copa Sul-Americana. Ele falou que toda decisão tem risco, e ele sabe do risco que está correndo, mas ele falou em 2 palavras aqui bem interessantes, em convicção e clareza de que vai dar certo, e agora é apoiar então o Zé Ricardo, o novo comandante do Cruzeiro. Amanhã, nesta quinta-feira, o segundo trabalho da semana, Zé Ricardo, que terá 2 compromissos fora de casa pelo Cruzeiro, o Santos na Vila Belmiro, na outra quinta-feira, e depois o Fluminense no Maracanã. Este foi o pacotão de notícias do Cruzeiro em nome de Mercantil. Quem tem histórias para contar tem um banco. Mercantil do Brasil, sua experiência nos inspira. Acesse o meumercantil.com.br. Tamo junto, até a próxima.